O prémio vale por si, vale por ser atribuído por uma associação tão importante como a APOM e vale fundamentalmente, no nosso caso, pela colaboração de que ele resulta, pela colaboração que o MAT estabeleceu com o Museu Nacional de Arqueologia ou vice-versa, e vice-versa. De repente ficámos duas faces de uma mesma moeda, trabalhando até ao século XVIII e trabalhando o outro do século XVIII para a frente, conseguimos fazer um contínuo da história das indústrias e das energias em Portugal, nessa citação e citando o título do movimento Perpétuo Movimento, e assim conseguir juntar dois museus que são vizinhos e que dão uma prova da capacidade de colaboração. É muito importante este prémio, é muito importante porque é um prémio de design inovador, de um catálogo inovador da autoria da designer Lisa Moura, mas é também pelo facto de juntar duas investigações que aparentemente, quer dizer, provavelmente, e foi aqui o colega António Carvalho que teve a ideia de me convidar, desafiar, ninguém teria pensado ainda antes, não é? Mas os vizinhos servem para isso, é para colaborarem uns com os outros. Resultou como tal, e ainda temos uma outra ideia, mas não podemos dizer. Hoje tem sido um dia de emoções, como toda a gente tem referido, e o João Pinheiranda acaba de dizer tudo sobre este prémio, a ideia de colaboração, a ideia de uma ideia partilhada, de ninguém ganhar sozinho, de desafiarmos-nos a pensar de uma maneira diferente a partir de coleções que vamos juntar, mas tem um sabor ainda especial este prémio, porque repetimos a ideia de uma parceria virtuosa entre duas instituições, neste caso com o prémio do catálogo, num sítio que é Lolé, onde já antes no Museu Nacional de Arqueologia tinha havido também uma parceria virtuosa com a Câmara Municipal de Lolé, que foi a exposição Lolé, Territórios, Memórias e Identidades. Ou seja, o facto de estarmos hoje a receber aqui o prémio com esta parceria, de que eu já vou falar a seguir, num sítio onde já tinha havido antes outra parceria, tem um valor simbólico para o Museu Nacional de Arqueologia imenso. Agora, sobre esta parceria específica... Então, em vez de continuar, eu também já fiz uma coisa em Lolé, claro, individualmente. Todos já fizemos coisas. Foi uma exposição da Graça Moraes no Convento de Santo António. Recordaram-me há bocado que foi já há 15 anos, eu achava que tinha sido há muito menos tempo. Mas, portanto, não como instituição, mas privadamente, eu também já fiz qualquer coisa aqui. O que acaba de acontecer, que é o João fazer esta intervenção não planeada, sobre uma intervenção minha também não planeada, que ele não estava à espera que eu dissesse isto, é lapidar sobre o que foi o nosso trabalho em rede, a nossa colaboração entre nós os dois, entre as duas equipas que o João fez questão desde a primeira hora, que mantendo naturalmente a sua identidade própria, que é trabalhar em instituições diferentes, no projeto se fundissem como uma só, para que brotasse a melhor exposição possível. E, portanto, se é verdade que o Museu Nacional de Arqueologia, estando encerrado para executar o PRR, mas aberto à programação e aberto a trabalhar com os seus públicos, vai ter com o MAT Central, não é menos verdade que sem o MAT Central escutar bem e densificar aquilo que era a nossa ideia, a nossa proposta, este trabalho não era possível. E, portanto, já foi feita uma referência à Lisa Moura, já foi feita uma referência às duas equipas, o João Pimenta, a Patrícia Batista, Fernando Ribeiro, Rosa Goy, Ivone Maio. Como vem, é tudo automático, mas mostra também esta ideia de parceria. E a parceria começa pelos vizinhos. Muitas vezes é fácil fazer projetos com gente a longa distância, mas o mais importante é nós vermos, junto daqueles que estão próximos de nós, se as coisas funcionam e como funcionam. E o nosso público, no mesmo perímetro urbano, pôde experimentar algo que nós próprios estávamos a experimentar, que era colocar em dia alguma coleção de arqueologia, com cerca de 500 mil de anos, que reside no nosso Museu Nacional de Arqueologia, que conservamos, com uma exposição, com a coleção que com 200 anos foi possível dialogar e trazer temas de sempre até ao presente, ou seja, as energias, os elementos da natureza, o sol, a água, o fogo, o vento, e tratá-los com base nas duas coleções. Eu acho que posso falar em nome de todos, que foi um momento muito interessante de trabalho para nós todos, Sim. de elaboração e de reelaboração de certas ideias, apresentando um produto inovador, que este catálogo guardará
para a perenidade. As exposições temporárias são efêmeras, os catálogos não. É que sobrevivem. Nós colaboramos também a nível das visitas guiadas e da orientação das visitas escolares. O nosso museu o MAT tem uma imensa quantidade de visitas escolares e, além de beneficiarem do que o museu normalmente lhes mostra, de repente eles perceberam que da pedra se passava ao ferro e que o ferro estava nos dois lados das vitrinas, não é? E que havia instrumentos cujo design talvez nem tivesse mudado muito. Havia martelos dos dois lados, facas, instrumentos e depois a questão das barragens, não é? Havia modelos de barragens romanas e as barragens que nós sabemos que a partir dos anos 50 o Plano Hidrológico Nacional foi criando. Portanto, é o mesmo sistema desde exato, esse confronto de tecnologias foi das coisas que eu acho mais interessantes de mostrar e de dialogar com, não é? Por exemplo, eu estou a falar no presente, que é o presente histórico, há uma figura de Hefestos, não é? Do Deus dos Infernos, dentro de uma das nossas caldeiras. E isso faz... Que é a casa dele. Que é a casa dele, exato, que é no inferno, não é? Porque aquilo tinha 4000 graus de temperatura quando funcionava, não é? E, portanto, todo esse diálogo foi muito interessante e foi interessante as equipas construírem isso. Tivemos muitos visitantes, cerca de 200 e tal mil visitantes, o que também é muito importante para uma exposição. Os números também dizem alguma coisa. E também gostava de referir uma outra realidade, que é esta realidade de quando nós estamos a executar uma obra com a dimensão daquela que estamos a fazer, no âmbito do PRR, o público gosta sempre do contacto com a coleção. E aqui era aquilo que nós costumamos muitas vezes referir nos museus, as obras eram escolhidas. No Museu Nacional de Arqueologia houve uma escolha muito criteriosa, porque obviamente esta exposição com este tema e neste âmbito não podia ter muitos bens culturais, eram poucos bens culturais, mas muito bem escolhidos. E contando essa história das energias que o homem domina desde a pré-história, que está a dominar e vai dominando. Portanto, bens arqueológicos e bens da arqueologia industrial dialogaram na perfeição e para nós, e gostava muito de acentuar isto nesta intervenção, constituiu também laboratório expositivo, laboratório de ensaio para o que vem a seguir, que me parece também que é muito importante e onde contamos sempre com os nossos vizinhos e a comunidade arqueológica e museológica que também nos acarinha, porque obviamente o Museu Nacional de Arqueologia é um museu muito vivo e muito partilhado. E em termos de sustentabilidade, que é uma coisa que se fala muito, temos ainda uma outra coisa. Não só reaproveitámos os dispositivos museográficos do Museu de Arqueologia que iam ser destruídos ou alterados, porque agora há uma alteração de design, como produzimos alguns novos e todos eles no final da exposição foram distribuídos por outros equipamentos culturais, seja os que nós criámos específicos para a apresentação das peças, até da parte da arqueologia industrial, como os vossos. Esta é uma ideia muito importante, que é a ideia do capital instalado. Os museus têm muito capital instalado, neste caso era os dispositivos museográficos e a oportunidade de se ter que desmontar tudo para fazer a obra. Mas é verdade também que a sua reutilização nesta exposição incrementou o interesse da parte dos museus que no final da exposição se candidataram a ficar com eles. É um prémio que nos enche de prazer e que nos enche de alegria por todos estes significados que encerra. Para nós foi um grande momento. E este prémio, digamos que aglutina todos esses momentos. E, portanto, por isso esta intervenção não diz respeito só simplesmente ao catálogo, que é aquilo que nos põe atrás deste microfone, mas falamos de tudo. Exatamente.